por que você vem para a missa? O que você responderia? A razão da gente vir à missa é um duplo movimento: agradecer por todas as coisas boas que Deus fez para mim na semana que findou, inclusive aquelas provações pelas quais eu passei e superei, ou estou superando, ou Deus está me dizendo: tenha paciência. A segunda razão de eu vir à missa é porque na vida da gente, ora as coisas saem do jeito que a gente quer, e ora as coisas não saem do jeito que a gente quer. Deus, eu venho para essa missa lembrando aquela cena de um filme chamado A Procura da Felicidade. Lá tem uma cena que diz assim: Senhor, eu não te peço que remova as montanhas, mas me dê força para superá-las. Essa é a segunda razão da gente vir à missa. Senhor, me prepara para a próxima semana, para o que der e vier. Se vier bênçãos, me dê um coração agradecido. Se vier provações, fica comigo. Fica comigo. Não larga a minha mão. Me segura. Não deixa eu perder a cabeça. E me ajude a enfrentar, seja qual for a provação. E se eu cair, Senhor, me levanta. Segure na minha mão. E se eu chorar, Senhor, enxuga as minhas lágrimas. E me dá um abraço, me ajuda e me faz levantar. Essa é a razão para a gente vir à missa, para a gente se preparar para a semana, seja ela como for. Porque se Deus é por nós, e assim a gente se prepara através da missa para uma semana de muitas bênçãos e de muitas graças, inclusive a mais importante, Deus na vida da gente. Você quer seguir Jesus Cristo, mas você não quer abandonar suas diversões, né? Não dá. Eu quero seguir Jesus Cristo, mas quero continuar indo para a festinha. Aquela festinha onde tem as coisinhas do mundo, onde tem os papinhos do mundo, as bebidas do mundo, os atrativos do mundo. Se você quiser seguir Jesus e continuar com as suas festas mundanas, não dá. Então eu tenho que abandonar minhas festas mundanas? É simples assim, é. Ah, então eu vou precisar me desapegar. Desapega. Se você não quiser desapegar, Jesus Cristo não vai poder entrar no seu coração. Porque tem uns que estão dizendo aí que tanto faz. Você pode vir para a missa, pode participar das coisas de Deus e ir para a festinha de... Não tem nada a ver. Eu estou falando festinha mundana. Você deve entender o que é festa mundana. Festa mundana, eu preciso explicar o que é? Dá para saber, né? Você quer seguir Jesus Cristo e continuar nas festas mundanas? Não dá. Estou falando aqui para cristãos, eu não estou falando para qualquer pessoa. E que bom que você veio à missa. Talvez há muito tempo você não vinha à missa, porque você acha que dá para ser cristão sem vir à igreja. Não dá. Não dá para ser estudante sem ir para a escola. Não dá para ser atleta sem ir para o treino. Não dá. Não dá para ser pescador sem ir para o mar, ou para o lago, ou para o rio. Não dá. Não dá para ser jogador sem ir para o campo. Não dá para ser cristão sem ir para a igreja. Não dá. Que bom que você veio hoje. Talvez há muito tempo você não vinha à igreja, porque você estava com aquele discurso de eu sou cristão e eu amo Jesus. Quem você ama, você visita. E quem você ama, você quer ter perto. Os seus melhores amigos você faz questão de ter junto, mesmo que seja num grupo de WhatsApp, mora lá do outro lado do Brasil. Quem você ama, você quer ter perto. Então quando o padre levanta a patena, ele começa a rezar, não é na consagração, não, estou falando no ofertório. O coral está cantando, o padre rezando. Você olha para a patena e diz: Senhor, quero colocar nessa patena o meu filho que passou no vestibular. Quero colocar minha casa própria. Quero colocar o carro que eu troquei. Quero colocar o meu exame que não deu nada. Quero colocar minha cirurgia que foi um sucesso. Quero colocar o aumento do meu... Coisa boa, você coloca na patena as suas vitórias. Quando o padre abaixa a patena e ele ergue o cálice, ali é sangue derramado, ali é dor,
Aí você coloca na patena. Quero colocar na patena o alcoolismo do meu marido. Quero colocar falei no cálice. Quero colocar o cálice, o alcoolismo do meu marido. Quero colocar nesse cálice o câncer da minha tia. Quero colocar o desemprego. Quero colocar as dívidas da minha casa. Quero colocar a minha depressão. Ou seja, o Espírito Santo virá sobre o pão e sobre o vinho. Ele transformará o pão em corpo e o vinho em sangue. E se você coloca ali a sua vida, ele vai transformar também a sua vida. Gente, olha para mim e responda. Uma pessoa que sabe disso, uma pessoa que faz isso, ela vai assistir missa? Nunca! Ela está hipnotizada no mistério. Aí alguém me pergunta: padre, eu leio a Bíblia, tem tanto milagre, por que não acontece milagre hoje em dia? Eu falei: meu filho, você não vai à missa não, pô? Toda missa eu vejo milagre. Maior milagre da minha vida, e ainda mais para mim que sou o padre, é na hora da consagração. Vinde, Espírito Santo, a fim de que essas ofertas se tornem o corpo e o sangue. Tomai todos e comei meu corpo, tomai todos e bebei meu sangue. Que milagre é maior do que esse? Que milagre é maior do que acontece no altar? Precisamos participar da missa, sim. Meus irmãos, se todo católico soubesse o que acontece na missa, não haveria igreja que coubesse o povo. Nada é maior que a missa. Você pode ir daqui a Aparecida do Norte. Eu vou oferecer meu sacrifício. O sacrifício é seu, meu filho. A missa é o sacrifício de Cristo. Mas um terço não é uma missa, então. Não, nunca vai ser. Nada no mundo será maior do que a missa. A missa nós recordamos o Cristo crucificado. Nós descemos à mansão dos mortos e ressuscitamos. Não se esqueçam disso. A missa, nós revivemos o Calvário. A missa não é só ceia, não é só o lugar para comer o pão e o vinho consagrados. É o lugar onde nós assistimos o Padre ser crucificado no Cristo, novamente. Portanto, nada substitui a missa. Eu vou todo ano para a Romaria a pé, mas não vai num domingo à missa, a sua fé é estéril, você jamais dará frutos. Futon Shin disse: embora sua vida tenha sido entregue uma vez, ela é entregue eterna e repetidamente no sacrifício da missa. Olha que interessante. Jesus entregou sua vida por nós na cruz, ok? Mas toda vez que nós celebramos a missa, este sacrifício é como se fosse presentificado. É como se acontecesse de novo. Mas não é um segundo sacrifício, é o mesmo sacrifício. Amado irmão e amada irmã, esta é a beleza da missa, viu? Então, quando você vai à missa, naquele momento, a cruz de Jesus está se fazendo presente no altar. Eu gosto de dizer, é como se você entrasse numa máquina do tempo e você voltasse a mais de 2000 anos atrás. Então você imagina, toda vez que você vai na missa, é como se você entrasse na máquina do tempo. Porque para Deus não tem tempo. Para Deus não tem tempo. Então é como se você entrasse numa máquina do tempo e você fosse para mais de 2000 anos atrás, na hora do Calvário, na hora do Gólgota, e quando o padre faz a consagração: isto é meu corpo, isto é meu sangue. Pronto, naquele momento está acontecendo o Calvário na missa. Olha a beleza do que é missa. Missa não é só um simbolismo, não. Missa não é um teatrinho, não. Missa é sacrifício de Cristo. Então, em toda a missa, Deus está presentificando o seu Calvário. Olha que bonito. É como se Ele estivesse atualizando o seu amor por nós. É como se Ele estivesse sempre atualizando a sua aliança por nós. Missa é a coisa mais bela que existe. Padre, é até melhor eu não ir na igreja, porque que adianta? Tem gente que vai na igreja, reza, mas tem uma vida regular. Eu conheço gente que vai na igreja comunga, mas tá vivendo errado, fica enganando todo mundo, inclusive até aquele padre lá, eu não gosto daquele padre. Então, eu, para não pecar, já fico em casa e já não vou na igreja. Eu assisto a missa na televisão. Vale? Vale. Claro que vale. Por exemplo, se você tiver com fome, não vale você ver uma propaganda de comida, já não fica cheio? E vale igual.
Se você se enche só vendo a propaganda de uma mesa de comida, não precisa almoçar mais. Liga a televisão na hora do almoço, filma lá um canal, moço, olha, tá vendo? Que bebe de abóbora lá, que delícia, hein? Olha que a buchada de bode lá, que maravilha, né? Pronto, limpa a boca. Ao Senhor agradecemos, aleluia. Se os 10 mandamentos estão em ordem de gravidade, faltar à missa é pior do que matar alguém? É óbvio que sim. Me deixa ter o prazer de responder isso aqui, porque eu sei que isso é chocante. As pessoas não são católicas, vão ver eu falando aqui e vão ficar assim, ai meu Deus, é muito pior. É muito pior, mas assim, extremamente pior. Você não faz ideia. Porque eu diria mais, porque você deve estar fazendo a seguinte conta, né? Espera aí. Então, faltar à missa, que é contra o 3º mandamento, é pior do que matar alguém que é contra o 5º, né? Então, pela lógica, quanto mais perto do primeiro, pior. Então aí, pois eu te digo, dependendo do motivo que você faltar à missa, você não está indo contra o 3º mandamento, você está indo contra o 1º. E aí qualquer... Irmão, não vai existir pecado pior do que esse. Gente, qual é a verdade que ninguém presta atenção e que está lá no fundo de tudo? Tudo, absolutamente tudo, é uma relação entre você e Deus. A tua vida, o teu casamento, a tua família, as suas tristezas, as suas alegrias, as suas diversões, tudo é uma relação entre você e Deus. Qualquer coisa é uma relação entre você e Deus. Sabe por quê? Porque tudo vai passar. Só Deus não passa. Quer um exemplo? Quem é mais importante para o marido? A sua esposa ou os seus filhos? Pois eu te digo, a sua esposa, porque os seus filhos irão se casar, seus filhos seguirão a vida deles. A relação que você tem com o seu filho é de dom de Deus, é uma tutoria que Deus dá. O seu filho não te pertence. Já a sua esposa é um sacramento, sereis uma só carne. Então você pode pensar, então talvez a pessoa mais importante na vida do marido é a esposa. E eu te digo, não. Porque lá no momento onde você estava, diante do padre, o padre falou, até que a morte o separe. Então a relação que você tem com a sua esposa, ela vai ter um fim. E quando essa relação tiver um fim, que é a sua morte chegando, qual é a única relação que sobrará? É a relação entre você e Deus. Então tudo é uma relação entre você e Deus. Se você ama alguém, é uma relação entre você e Deus. Se você ama por amor a Deus, é uma caridade. Se você mata alguém, isso é uma relação entre você e Deus. Isso é um pecado mortal. Os sacramentos que são os de selo indelével são aqueles que tratam especificamente da relação entre você e Deus. Quando eu me caso com o meu cônjuge, eu estou dando uma relação com um cônjuge. Ela não imprime caráter. Quando alguém morre, quando um dos cônjuges morre, eu posso contrair matrimônio novamente. O batismo imprime caráter porque o nosso relacionamento com Deus é eterno. Mas eu te pergunto, depois do batismo, qual é a relação mais profunda que você tem com Deus? E aí eu estou colocando assim no sentido de ordem, né? Primeiro você precisa do batismo, porque a mais importante é a Eucaristia, mas no sentido de ordem. Depois que passa o batismo, qual é a sua relação mais profunda com Deus? É na Eucaristia, onde você e Deus, nem que seja por alguns minutos, se tornam um. Percebe a gravidade de faltar uma missa? A gente olha a Bíblia e fala mal de Judas, Valente. Porque Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Sendo que a gente trai Jesus por muito menos, mano. A gente critica Pedro porque ele negou Jesus por 3 vezes. Sendo que a gente nega Jesus todas as vezes, todos os dias, muito mais que Pedro. A gente critica Tomé porque ele precisou ver para crer. Sendo que a gente precisa de milhares de sinais, milhares de coisas para acreditar nas promessas de Deus sobre a nossa vida. A gente abre a nossa boca para falar mal dos fariseus, porque eles honravam a Deus com os lábios, mas o coração estava longe. E quantas das vezes a gente entra dentro da igreja, honra a Deus com os lábios, canta, prega, e quando a gente sai, as nossas atitudes são totalmente diferentes. A gente é hipócrita, mano. A gente fala mal de Judas e a gente traz Jesus por festas, bebidas. A gente fala mal de Pedro, a gente nega Jesus por bebidas, por momentos, por relacionamentos. A gente está totalmente errado, mano. A gente fazem exatamente a mesma coisa. A Igreja Católica é daqueles que são capazes de dar a vida por ela, são capazes de dar a vida por Jesus Cristo, são capazes de perder até família, são capazes de perder bens, são capazes de perder a própria vida para enterrar seu corpo no chão, derramando seu sangue. Por que você está morrendo? Por amor a Jesus Cristo. Eu não
não abandono minha fé. Esta é a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja dos Mártires.